Olá, caro estudante do Beabá Exatas, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ou seja bem-vinda também hoje a mais uma aula aqui do nosso curso de Cálculo 1. Hoje eu vou estar trabalhando com você na nossa resolução sobre um tipo de integral onde nós vamos fazer a substituição trigonométrica. Mas aí, observe aqui, a gente vai estar trabalhando com essa integral que você está vendo aí. E aí, ao observar essa integral, eu vou te explicar passo a passo como que a gente trabalha com a substituição trigonométrica e qual vai ser o tipo de substituição trigonométrica que a gente vai estar trabalhando. Tá legal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Bem, essa integral, conforme eu te falei antes, né? Então, a gente tem a integral de raiz quadrada de a ao quadrado menos x ao quadrado, isso dentro da raiz, né? E a gente tem o dx ali fora. Bem, aqui a gente observa que eu não posso utilizar a integral por substituição simples quando a gente começa a estudar. Se você ainda não lembra como se faz essa integral por substituição, eu vou deixar um card aqui em cima e você pode estar assistindo essa aula aqui no nosso canal. Tá legal? Muito bem, mas observe que aqui, para que esta raiz quadrada aqui exista, né, para a gente poder analisá-la, esse termo ao quadrado, que é o número, ele tem que ser maior ou igual a x ao quadrado. Perfeito? Então, a gente tem que analisar nessas condições aqui. Agora, observe como é que a gente vai estar trabalhando com a substituição trigonométrica. Veja o que eu vou fazer aqui. Primeiro passo é fazer a substituição, mas qual tipo de substituição a gente vai fazer? Então, eu vou utilizar x é igual a, que é um número, vezes seno de uma outra variável, nesse caso, seno de θ. E aí eu vou te falar por que a gente vai estar trabalhando com isso aí. E aí, esse determinado ângulo, ele está dentro deste intervalo de menos π sobre 2, menor ou igual que θ e menor ou igual que π sobre 2. Isso porque a função seno dentro desse intervalo é uma função injetora. Legal? Muito bem. E aí, ao fazer essa substituição, o que eu vou trabalhar agora? Eu vou derivar a função do passo 1. Vou derivar isso aqui. Então, derivando, derivada de x vai ser dx aqui. Eu vou ter a é uma constante, então repito a constante, e eu calculo a derivada do cosseno. Veja que aqui eu vou ter derivada da interna, né, o dθ, vezes a derivada da externa, a derivada do seno, vai ser para mim o cosseno de θ. Então, eu vou ter aqui a seno de θ, a derivada disso é a cosseno de θ dθ. Pronto, tá aí, bonitinho para você. Legal. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa derivada e eu vou substituir lá na minha integral. Então, veja, a integral da minha função foi essa daí, né? Aí, eu vou colocar, quem é o x? O x é a vezes seno de θ, mas está ao quadrado. Então, a ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ. Vezes, quem é o dx aqui? Vai ser a vezes cosseno de θ dθ. Pronto, eu só fiz substituir, não tem nada de estranho aí, tá bom? Muito bem, mas lembra-se o seguinte, quando a gente estuda lá em trigonometria, lembra da relação fundamental? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, isto é igual a 1. Então, através desse lembrete aqui, olha só como é que vai ficar a nossa organização. Lembrando que eu estou fazendo aqui passo a passo, tá bom? Então, se eu colocar o ao quadrado em evidência, observe que eu vou ter aqui, ao quadrado vezes 1 menos seno ao quadrado. E olha só, por isso que eu te falei aqui, do lembrete da relação fundamental. Se eu isolar o cosseno ao quadrado, passo seno ao quadrado para o outro lado, eu vou ter 1 menos seno ao quadrado. E é exatamente o que eu tenho aqui. Aí, ou seja, aquele termo dentro da raiz quadrada, aqui tem uma subtração, agora eu elimino e eu vou ter agora um termo onde eu vou ter uma multiplicação. Bem, aí facilita, né? Facilita bastante. E aí, nós vamos ter o seguinte, ao calcular a raiz quadrada desta parcela, a gente vai ter aqui, a vezes o módulo do cosseno de θ.
Perfeito? Bem, mas como aí o θ a gente está analisando dentro deste intervalo aqui, então aí a gente vai ter que o cosseno de θ ele vai ser então positivo. Então eu vou ficar só com a parte positiva aqui do cosseno, né? Porque eu tenho um módulo aqui. E aí, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. A vezes A é A ao quadrado. Puxa vida, agora eu saí de uma função uma integral onde eu tenho uma função que tem uma raiz, agora eu tenho aqui uma função trigonométrica. Aqui não é dx, tá? Aqui é dθ. Tá legal? Então esqueci de trocar aqui. Muito bem, então vamos lá dar continuidade aqui, ó. Também esqueci de trocar, né? Aqui é dθ, não é dx. Mas tem uma outra relação fundamental, uma outra relação da trigonometria, que cosseno ao quadrado de θ, isto é igual ao quê? 1 mais cosseno de 2θ dividido por 2. Então, eu saio aqui de um cosseno ao quadrado e eu venho agora para esta expressão aqui, ó, onde aqui eu posso simplesmente separar, né, transformar em duas frações. Vai ficar 1/2 mais cosseno de 2θ sobre 2. Aqui é dθ, ok? Não é dx. E aí a gente calcula a integral. Porque, por exemplo, aqui, para você calcular a integral de 1/2 vezes dθ, né, não é dx, é dθ, isso vai dar em θ, mas vezes 1 sobre 2, então eu vou ter θ sobre 2. Mas aqui eu tenho 1 sobre 2, né, ó. Então, esse 1 sobre 2 eu vou colocar aqui fora e eu vou calcular a integral do cosseno de 2θ. A integral do cosseno de 2θ você pode fazer por substituição simples. Vai dar para mim seno de 2θ dividido por 2. Tá legal? Muito bem. E aí agora eu vou só arrumar a parte matemática. Então, eu vou ter θ sobre 2 aqui dentro. 1 vezes seno de 2θ é seno de 2θ. 2 vezes 2 é 4. Só que eu não posso terminar a minha integral aí, porque o θ não é a variável do meu problema. E aí você pode estar pensando assim, nossa, mas que coisa mais difícil, né? Quando eu comecei a aprender na graduação esse tipo de integral, os meus colegas sempre falavam para mim, nossa, Robson, essa integral é super difícil, o professor vai colocar uma integral bem difícil na prova. E eu nunca tinha estudado esse conteúdo. E aí eu vinha com aquilo na cabeça, né? Puxa vida, vai ser difícil, mas eu nunca tinha começado a estudar essa integral. E aí vem aquilo, né? Às vezes a gente dá muita atenção para o que as pessoas falam para a gente sem a gente conhecer o conteúdo. E aí eu fui lá, reservei um horáriozinho para mim e fui começar a estudar essa integral. Quando eu comecei a analisá-la, nossa, mas isso não é difícil. Tem essa característica toda vez que você vê aqui, ó, raiz quadrada de um termo quadrado menos x ao quadrado, isso pode te dar uma ideia de substituição trigonométrica. E foi essa lógica que eu tirei para mim. E aí eu fui desenvolvendo, fui fazendo os exercícios e eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. Então, não dê atenção para aquele aluno que fala para você que resolver integral é extremamente difícil. Tá legal? Muito bem. E aí, Robson, como é que eu volto para a variável original? Quem é o θ aqui na jogada, Robson, agora? Então, vamos lá. A gente está fazendo a substituição trigonométrica e veja que ali eu usei seno. Então, seno e cosseno são... Seno, cosseno, tangente, secante são relações que são obtidas quando a gente está estudando um triângulo retângulo, ok? E aí, ó, eu vou aqui, então, desenhar o triângulo retângulo. Então, aqui eu vou ter x, aqui na minha hipotenusa vale a, e se eu usar o teorema de Pitágoras, esse cateto vai ser quanto? Raiz quadrada do quadrado da hipotenusa menos o quadrado deste cateto aqui do outro lado. Tá bom? Então, é só usar o teorema de Pitágoras aqui. E veja aqui, Robson, por que tu colocou o a aqui? Por que tu colocaste o x aqui? Que observe bem, lá no início, eu não disse que esse x era igual a vezes o seno de θ? Beleza. Passa o a para cá dividindo como eu escrevi desta forma. Como é que a gente calcula o seno de um certo ângulo no triângulo retângulo? Não é cateto oposto dividido pela hipotenusa?
Então, é por isso que aqui eu coloquei o x como cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa, aqui é a letra A. Por isso que eu coloquei a letra A nesse caso aqui. Tá legal? Muito bem. E aí, através disso, eu consigo, então, isolar o θ. Como é que eu isolo este ângulo aqui? Eu vou escrever θ é igual ao arco seno de quê? Desse resultado que é x sobre A. Então, agora eu vou pegar esta relação e eu vou exatamente colocar na minha integral. Então, o meu objetivo é resolver essa integral, que na nova variável ficou desse jeito, né? Eu não posso deixar desta forma. Então, eu vou ter que agora substituir θ igual a arco cosseno de x sobre A. Então, eu coloquei aqui, ó, A ao quadrado sobre 2 vezes arco seno de x sobre A. Mais, multiplica aqui, né, ó, A ao quadrado aqui dentro, vai vezes seno de 2θ. Quanto vale θ? Arco seno de x sobre A. Por isso que aqui eu tenho arco seno de x sobre A vezes 2. Isso está dentro do argumento, tá bom? E aí, isso dividido por 4. Aqui eu tenho mais uma constante, onde eu esqueci de colocar também. Tá legal? Então, se você entendeu a resolução desta integral por substituição, deste formato, toda vez que você vê aqui, ó, um número ao quadrado menos x ao quadrado, ou seja, a variável ao quadrado, você vai utilizar a substituição que eu utilizei neste exercício aqui. Tá bom? Te mostrei os motivos e as razões de utilizar isso. Ah, Robson, eu poderia substituir x igual a vezes cosseno de θ? Poderia. É uma outra forma. Então, vou deixar como atividade para você. Tá legal? Então, espero que você tenha gostado aí, então, dessa aula. E se você aí, então, está utilizando, está estudando esse conteúdo, assista essa aula várias vezes para você estar aprendendo. Faz igual o Robson. O Robson fez muito, mas muito exercício para poder estar craque na resolução desse tipo de integral. Um grande abraço para você. Não se esqueça, então, de se inscrever aqui no canal e coloque seu comentário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.